Bom, o título da mensagem nessa manhã é o maior desejo. Maior desejo. Por que eu entendi que esse seria um bom título para a mensagem? Porque existem desejos e desejos, queridos. Quando nós nos relacionamos com pessoas, quando você mesmo olha para dentro de si, você começa a perceber que muitos desejos nos direcionam. Nós nos dobramos aos nossos desejos, às vezes temos dificuldade com o desejo do outro. Nós temos muitos desejos que competem, às vezes até em relação ao mesmo assunto, a uma mesma situação, mas existe um desejo que está acima de todos os desejos. Então eu acredito que o maior desejo do qual nós podemos nos pautar e o maior desejo do qual nós podemos nos dobrar é o desejo de Deus em relação à sua vontade. É o desejo do Pai em relação a você. Pessoas sonham para você, por você, com você. Pessoas sonham, você sonha algo a seu respeito, mas os maiores sonhos para a vida de um ser humano, eles têm que vir do trono de Deus. Sabe por quê, queridos? Porque Deus conhece o nosso amanhã. Na sua onisciência, na sua onipotência, na sua sabedoria, Deus conhece todos os nossos caminhos. Pastor, Deus conhece o meu futuro? Ele conhece, queridos. Ele não intervém. Por um atributo dele que ele deu a mim e a você. Deus nos deu um atributo, onde nós tomamos algumas decisões, porque nós entendemos ser melhor assim, mas Deus conhece toda a sua história. Ele conhece, a Bíblia diz no Salmo 139 que todos os teus dias eles foram contados diante de Deus. Deus sabe exatamente a quantidade de dias, meses, anos, segundos em que você vai viver na terra. Deus já tem o seu ponto final estabelecido. Ele pode mudar isso? Pode. A Bíblia nos fala de um rei Josias, melhor dizendo, que quando ele estava deitado num leito de morte, ele clama por misericórdia e Deus acrescenta a ele 15 anos de vida. Eu não sei o que é pior, queridos, porque o rei estava morrendo, e aí ele ora a Deus, e Deus então determina, você vai viver mais 15 anos. Aí dura você viver, né? Sabendo que vai viver só mais 15, aí vai chegando perto chega no 14º ano, você entra em crise. Você fala, meu Deus. Deus tem todos os nossos dias nas mãos, Ele sonha conosco, Ele tem todos os propósitos, então os desejos dEle são maiores que os nossos. Lucas capítulo 15, eu queria que você abrisse lá a Bíblia, se você também é dado as anotações, anote aí Lucas capítulo 15, verso 18. Lucas 15, 18. Vamos lá? Diz assim: eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, e lhe direi, Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado seu filho, trata-me como um dos seus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse, Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados ou sandálias em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar, pois o meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar. Te louvamos, Pai, te agradecemos pela tua fidelidade, a tua palavra é lida. Abre os nossos olhos, o nosso entendimento a respeito desse assunto. Nós queremos olhar esse assunto pela perspectiva correta da palavra. Senhor, às vezes nos debruçamos na palavra e não atentamos para alguns detalhes. Senhor, o nosso desejo é que nessa manhã esses detalhes possam saltar ao nosso espírito. Por isso, Senhor, os ouvidos espirituais, os olhos espirituais da nossa vida sejam agora tocados pela unção do Teu Espírito, em nome do Senhor Jesus, a quem oramos e repreendemos todo o mal que se levanta contra essa palavra, na autoridade do nome de Jesus, a quem oramos. Amém e amém.
Queridos, meados de 1994, Jesus me chama de uma vida perdida em que eu estava vivendo, em que eu estava debruçado, correndo atrás dos meus desejos, das minhas vontades. Então, no ano de 1994, por volta ali de junho, julho, Jesus me encontra e me traz de volta para casa. Primeira vez que eu entro numa igreja, depois de anos sem pisar em igreja, porque eu estava vivendo uma vida dissoluta, assim como o filho pródigo, que havia gasto toda a sua herança, eu já estava também no fundo do poço. Quando eu entro naquela igreja, uma noite fria de quinta-feira, era julho, me lembro bem, era julho, uma noite fria de quinta-feira de julho de 94, a primeira palavra bíblica que eu tenho contato é esse texto sendo ministrado. O pastor naquele dia, naquela noite, melhor dizendo, estava ministrando com muita, graça, o poder e o amor incondicional de Deus a respeito de um filho que retorna. Eu fui impactado por essa palavra. Lucas capítulo 15 foi o primeiro texto bíblico que eu decorei. Primeiro texto bíblico. Eu nunca havia decorado um texto bíblico na vida, mas essa palavra mexeu tanto comigo naquela noite que ela se tornou para mim uma palavra rema, uma direção, uma bússola. Só que o que nós vemos em Lucas capítulo 15, queridos? Foi uma experiência ímpar para mim, é uma experiência para muitas pessoas que têm contato com essa palavra, mas o que nós percebemos em Lucas 15? 3 parábolas são contadas em Lucas 15. As 3 parábolas, elas tratam de coisas que foram perdidas, foram procuradas e foram encontradas. Mais do que isso, as 3 parábolas, elas têm como ênfase não falar somente daquilo que se perdeu. A ênfase maior nas parábolas contadas em Lucas 15, aqui que eu quero chamar a sua atenção, é a alegria daquele que encontrou o que havia perdido. Nós usamos o texto do filho pródigo muitas vezes sempre para enfatizar o filho que está voltando. Olha, estava perdido, estava na lama, estava nas drogas, estava se prostituindo, estava errado, estava isso, estava aquilo e voltou. Então todas as vezes que nós usamos Lucas 15, nós sempre damos uma ênfase maior, colocamos toda a nossa força de visão na vida do filho que está voltando. Aí usamos até o irmão do filho, que é o filho mais velho, que tem um problema também com o pai, usamos ele para dar algumas interpretações a respeito desse texto. Tudo isso cabe no texto, queridos, tudo isso cabe no texto. Mas eu quero dizer para você do que esse texto realmente trata. Esse texto, em primeiro lugar, não que ele não trate do filho perdido agora depois de gasto tudo que tinha, não que ele não trate do retorno desse filho para casa, mas em primeiro lugar, o desejo do coração de Deus em nos colocar essas 3 parábolas em Lucas 15 é enfatizar que a alegria do pai foi muito maior do que a alegria do filho que volta. Esse é o contexto, queridos. Nós às vezes damos tanta ênfase num filho arrependido que está voltando, e nós nos alegramos com ele voltando, mas o texto, na verdade, ele quer trabalhar a posição de um pai perfeito, se colocando numa posição diante de um filho imperfeito e amando esse filho incondicionalmente. A parábola, ela trata de uma alegria que nós não conseguimos explicar da forma que tudo aconteceu. Nós precisamos entender isso, queridos. A alegria daquele pai foi muito maior do que a alegria daquele filho. A atitude do pai em receber o filho de volta, na maneira em que o filho voltou depois de tudo que ele havia feito, é a atitude mais nobre que nós podemos encontrar nessa parábola contada. É a atitude mais nobre, queridos. Na verdade, nós precisamos compreender isso. E eu quero te dar algumas bases para compreender isso de maneira mais clara. A primeira base que eu quero te dar é de que adiantaria o filho desejar voltar para casa se o pai não o quisesse de volta. Você já parou para prestar atenção nisso? Houve um grande desejo do filho, porque em um dado momento da vida do filho, o filho reconhece que havia feito besteira, o filho reconhece que havia errado no processo, o filho reconhece que aquilo que ele fez não deveria ter sido feito. Ele havia se distanciado do centro da vontade do pai, do seio da família, do querer original e central do pai para a vida dele. Ele reconhece tudo isso. Mas deixa eu dizer algo para você, o pai não tinha obrigação alguma de recebê-lo de volta. Porque essa parábola está sendo contada dentro de um contexto, queridos, um contexto judaico.
O contexto judaico, ele nos ensina que o filho, uma vez emancipado, ele não retorna à casa do pai. Uma vez emancipado, o filho, com todas as intempéries e todas as dificuldades que ele venha a encontrar lá fora, agora ele precisa se posicionar como homem, ainda que ele quebre, ainda que ele venha à falência, ainda que ele tenha enfermidades, ou que ele seja um homem de sucesso lá fora, ele precisa seguir, porque ele foi emancipado. Quando esse filho pede a emancipação em vida, declarando ao pai: pai, me dê a parte da herança que me é de direito, o pai faz isso, emancipando esse seu filho. O pai não tinha obrigação nenhuma de recebê-lo de volta, nenhuma, queridos. Então nós sempre falamos: olha que lindo o filho voltar para casa. É lindo, queridos, mas mais lindo do que o filho voltar para casa é o pai de receber o filho que volta. Muito mais lindo, queridos. Eu quero dizer para você, o pecado original distanciou você e a mim de Deus de maneira que nós jamais poderíamos retornar para casa. O pecado original colocou em mim e em você uma emancipação. O pecado original coloca em mim e em você uma condição de vida distante da vontade do Pai e distante daquilo que o Pai poderia proporcionar dentro da própria casa. E desde Adão, então, o homem vem vivendo de mal a pior, queridos, e o homem vem a cada dia entrando numa degradação que é incontável. Mas um dia, Deus decidiu amar o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E o sacrifício desse Filho na cruz do Calvário permite que os filhos possam retornar para casa. E isso nos dá a ideia, queridos, que antes mesmo de você tomar a decisão de voltar para casa, já havia um plano estabelecido sobre a sua vida. A ênfase da parábola de Lucas 15 não está no filho voltando, mas está no pai recebendo. O pai é o autor do perdão incondicional na vida do filho pecador. Todos nós cometemos erros e pecados, queridos. E eu fui impactado por esse momento em que nós compreendemos a posição de um pai perfeito lidando com filhos imperfeitos. Deixa eu dizer algo para você. Todas as vezes que pessoas cometem erro com você, erros diversos, seja qual for a ordem desses erros, muitas vezes eu e você somos implacáveis com essas pessoas que erram. Às vezes nós temos muita dificuldade, queridos, em liberar perdão para as pessoas. Às vezes nós temos dificuldade em receber as pessoas, caminhar com elas novamente, estender as mãos para ela, estar até mesmo na presença das pessoas em determinados lugares. Às vezes nós temos muitas dificuldades com isso. Às vezes não conseguimos estar no mesmo ambiente com aqueles que erraram conosco. Mas a Bíblia está nos mostrando de um pai que tinha tudo, queridos, para nunca mais ter contato com um filho. E ele se posiciona como algo que é impressionante e nós precisamos aprender. Esse pai nos deixa uma grande lição, queridos. Esse pai está nos deixando uma grande lição. A lição de que não existe nada que você faça nessa vida, nada que você plante, nada que você colha, nada que você se posicione ou deixe de se posicionar, muda o que ele sente, o que ele pensa a seu respeito. Sabe, queridos, as pessoas medem você por aquilo que você dá de resultado. Nós medimos outros por aquilo que eles dão de resultado também. É isso que nós fazemos. Às vezes nós aprovamos uma pessoa porque ela foi legal conosco, ou nós reprovamos a pessoa porque ela não foi da maneira que esperávamos. Mas esse pai não é assim. Esse pai se posiciona diferente. E a alegria dele em ver o filho retornando para casa é muito maior do que aquilo que o filho havia feito. Muito maior, queridos. Deixa eu dizer para você algo nessa manhã. Eu creio que Deus trouxe você nesse lugar porque Deus está querendo restabelecer algumas coisas na sua vida. Alguns relacionamentos que foram quebrados. Vãs maneiras de pensar a respeito de pessoas com quem você rompeu. Sabe, amados, pessoas podem romper com você, mas você não pode romper com pessoas. Se é que você me entendeu. Muitos direitos nos foram dados, queridos, mas nem todos eles deveriam ser vivenciados por nós. A Bíblia diz que por causa de você e de mim, Jesus abriu mão de muitos direitos que tinha. Por causa de você e de mim, queridos, homens e mulheres no passado abriram mão de direitos que tinham. E nós precisamos viver na prática, queridos, o abrir mão de alguns direitos que nós temos. Alguns direitos que têm nos afastado da presença de uma pessoa que nasceu de novo, da presença de um pai que é perfeito. Quando Isaías nos ensina que é o nosso pecado que faz separação entre nós e o nosso Deus, é isso que ele está querendo nos dizer.
O profeta está querendo nos dizer o seguinte: sabe por que vocês vivem distante da presença de Deus tantas vezes? Não é porque Ele não vos recebeu de volta, porque o pai sempre está de braços abertos esperando o filho voltar para casa. O problema é que mesmo tendo voltado, a posição que vocês têm é a mesma posição de quando vocês estavam na rua. Quantos estão comigo, queridos? Nós precisamos mudar a maneira como nós lidamos com as questões e as atitudes daquilo que está à nossa volta. Eu fico olhando, queridos, maior do que a atitude do filho em se arrepender do pecado e voltar para trás, é a atitude daquele que ficou. Você já parou para pensar, queridos, quantas feridas esse filho causou no coração desse pai? Eu posso citar algumas para você. Esse filho causou rejeição no coração desse pai. Ele causou, queridos, porque o pai se sentiu rejeitado, mesmo tendo feito tudo o que havia e que podia e que era necessário, até além do que podia, porque é uma parábola que Deus está nos contando, para nos expressar que um pai que havia feito tudo em favor do filho, agora o filho o rejeita. O pai diz para aquele filho, olha, o filho diz para aquele pai, melhor dizendo, olha, eu não quero mais, tudo que o senhor fez, olha, para mim fica no seu lugar, eu quero viver a minha vida. Outra dor que esse filho causa no coração desse pai, queridos, é a dor da distância. O pai vinha vivendo uma rotina de vida normal com a sua família. De repente, em um dado momento, do dia para a noite, sem esperar, não tinha uma notícia ou um diagnóstico de enfermidade para que o pai pudesse já começar a compreender que haveria de perder o seu filho, de não ter mais o seu filho. Esse filho não estava de casamento marcado, a ponto de que o pai pudesse então se preparar para aquele dia que está chegando. Esse pai simplesmente é surpreendido do dia para a noite com uma separação que ele não tinha em mente. E esse filho causa no coração desse pai a dor da distância. Quantas dores, queridos, quantas dores. Esse filho causa uma dor no coração desse pai, dizendo, olha, aquilo que o Senhor deixou, aquilo que o Senhor construiu, aquilo que o Senhor toda a vida angariou, aquilo que o Senhor produziu, eu quero a minha parte. Filho, eu estou em vida, eu quero, pai. Filho, mas eu estou dando parte do que eu tenho para você, para viver somente com o que vai me sobrar. Problema seu, pai. Eu quero a minha parte. O Senhor viva com o que sobrar depois de dar a minha parte e dar a do meu irmão, porque é lei. A lei diz isso, o Senhor está dando a minha, tem que dar do meu irmão. Filho, você vai fazer isso comigo? Vou. Eu fico pensando, queridos, que atitude, quantas frustrações e quantas dores de quem fica. Às vezes, queridos, você é deixado num relacionamento em circunstâncias semelhantes a essa desse pai com o filho. E você fica somente com tudo que foi desestruturado, com tudo que te sobrou para que você pudesse se apegar só aos escombros. Mas eu quero dizer para você, se você tiver uma atitude nobre, como esse pai teve, tudo é restaurado na sua vida. Quantos creem nisso? Deus está nos falando, queridos. Amados, eu quero chamar a sua atenção mesmo para isso. A atitude desse filho em voltar para casa é nobre, é linda, mas não dá para se comparar à atitude daquele pai. Nós temos tido um erro, uma percepção teológica em relação ao assunto que está sendo tratado em Lucas 15. Nós às vezes enfatizamos mais a atitude do filho do que a atitude do pai. Às vezes Deus coloca o óculos do Espírito nas nossas vidas para que nós possamos enxergar o centro da sua vontade, e nós valorizamos mais o óculos que foi colocado do que aquilo que Deus está nos mostrando. Você já parou para prestar atenção nisso também? Às vezes você valoriza mais o óculos que está no seu rosto do que aquilo que Deus está te mostrando. Queridos, quando Deus coloca um óculos ou uma lente nos seus olhos espirituais para que você possa enxergar a verdade, é porque a ideia dele não é que você fique apreciando o óculos, se o óculos é bonito, ou porque agora você tem um ministério, ou porque agora você tem uma posição, ou porque agora você que era leigo, você está entendendo, ou porque agora você que lê, compreende as escrituras. Não é isso. Deus está colocando uma lente, um óculos em você para que você enxergue a verdade, e que a verdade possa ser aquilo que liberta você, trazendo você de volta para a casa do Pai. Existe alegria no retorno do filho? Existe, queridos. Mas nós precisamos entender o seguinte: os óculos que Deus nos coloca é para que a gente possa olhar para o autor e consumador da nossa fé. Tudo na sua vida começou por Ele.
Tudo na sua vida começou por Ele. Se você está aqui hoje, você é resultado do milagre dele que te alcançou há dias, meses, anos atrás, em um dado momento da sua vida, onde você estava indo de mal a pior. Deus colocou os olhos em você, como foi em mim em 1994, e disse: filho, Deus está acima de tudo, queridos. O maior desejo é dele, não é seu. Então você nunca vai poder bater no seu peito e dizer: olha, eu aceitei Jesus, eu voltei para Jesus. Tudo isso, na verdade, são linguagens coloquiais que usamos porque nós temos um livre-arbítrio em relação às decisões morais. E nós usamos isso, mas eu quero dizer para você: toda justiça humana é trapo de imundícia diante de Deus, queridos. Deus não está se importando se você coloca de uma forma ou de outra. Ele tem consciência do que Ele fez. E o que Ele fez foi redimir a sua vida. O que Ele fez foi redimir a minha vida. Foi mudar a nossa história, queridos, quando nós estávamos andando em caminhos errantes. Quando nós estávamos voltados somente para as práticas do pecado. Quando nós estávamos de mal a pior, queridos, indo em direção à morte eterna. E não tínhamos consciência disso. Eu quero dizer para você: solte os óculos e tenha consciência de que às vezes você está caminhando e trilhando um caminho de morte eterna. O fato de você estar vivo fisicamente não significa que você não está morrendo eternamente. O teu físico não é garantia, queridos, de que a vida está em você. Nunca tenha os sucessos da vida como aprovação de Deus. Ímpios, queridos, pessoas ateias, ateus que não acreditam em Deus, prosperam. E o fato da prosperidade desses homens não significa de que Deus está provando o que eles estão fazendo. Diga para mim uma pessoa mais próspera do que Hitler naquilo que se propôs em fazer. Hitler foi próspero naquilo que se propôs em fazer, querido. Tudo quanto ele colocava as mãos diante de uma ficção que ele tinha na mente, prosperou. Mas Deus nunca aprovou o que ele estava fazendo. Todavia ele prosperou. Então entenda o seguinte: se você está debaixo de uma condição de filho que retornou para casa ou que está retornando para casa, o fato de você estar caminhando bem não significa que Deus está aprovando tudo que você está vivendo e fazendo. É porque o Pai, que não te mede como as pessoas te medem, te aceitou do jeito que você voltou, te recebeu de braços abertos. Mas uma vez tendo recebido você, uma vez tendo me recebido de volta, Ele inicia uma obra nas nossas vidas de transformação. Eu estou com Cristo há quase 28 anos, queridos. Vou confessar um pecado para vocês. Eu sempre tive dificuldade de lidar com pessoas que se dizem nascidas de novo, mas a vida delas não foi transformada. Eu sempre tive dificuldade com isso. Eu luto com isso, queridos, até nos dias de hoje. Em 28 anos caminhando com Cristo, eu nunca consegui compreender como pode uma pessoa nascer de novo tendo a mesma velha vida. Eu não consigo compreender isso. É antibíblico. Deus trouxe o filho de volta para casa. Sabe o que aquele filho disse para o pai? Pai, eu pequei contra ti, pequei contra os céus. Eu pequei contra Deus, pai. Eu não sou digno de ser chamado seu filho. Algo mudou dentro daquele jovem, queridos. Ele havia compreendido que uma vez que o pai trouxe ele de volta e o recebeu da maneira em que ele estava, ele nunca mais seria a mesma pessoa. Ao ponto dele declarar: pai, não me importa como o senhor está me recebendo, ainda que eu seja um dos seus jornaleiros, um dos seus escravos, pode me tratar como um escravo, pai. O que importa para mim é eu estar de volta para casa. Algo mudou, queridos, por causa de um amor que é incondicional e que nós não conseguimos explicar. Um pai que ama incondicionalmente um filho que se sujou até a última instância dos pecados que podia cometer. Eu quero falar sobre um segundo ponto com você para a gente finalizar. Antes mesmo de formular o pedido de perdão para o pai já havia perdoado aquele filho. Quando você está voltando para a casa do pai, querido, você vem pensando muitas coisas. Todo mundo que comete erros na vida sabe disso. Se um dia você adulterou, se um dia você fornicou,
Se um dia você mentiu, se um dia você roubou, se um dia você fez algo que fez com que você se sentisse sujo ou suja, quando você está retornando embora, você começa a pensar naquilo. O que eu fiz? Meu Deus, não acredito. Eu não tive coragem. Não é assim que voltamos, queridos? Todo filho que erra sabe que errou. Eu fico pensando, queridos, a trajetória daquele filho em retornar de onde ele estava até a casa do pai. Aquele filho pensou muitas coisas, querido. Ele deve ter formulado uma série de coisas para dizer para o pai. Pai, desculpa, foi mal. Ixi, pai, errei. Pai, onde eu estava com a cabeça? E ele vem pensando, o que eu vou dizer para o meu pai? Como que o meu pai vai reagir? Como vai ser? Ele está numa luta, queridos. Ele está num combate interno. Ele vem formulando muitas possibilidades de frases para o pai. Mas eu quero dizer algo para você, queridos. Um dia no Jardim do Éden, os filhos decidiram sair de casa. A Bíblia trata desse momento como pecado original da humanidade. Quando os filhos saem de casa no Éden, o pai espera eles retornarem. Uma série de acontecimentos nós assistimos depois que os filhos saíram de casa. Mas deixa eu dizer algo para você. Sempre foi desejo do pai os filhos voltarem para casa. Porque antes dos filhos saírem do Éden, da presença do pai, o pai todas as tardes descia no jardim para conversar com eles. Houve um tempo, queridos, em que os filhos não quiseram mais conversar com o pai. E isso feriu muito. Isso feriu profundamente o coração do pai. Eu vou te dar um conselho. Pare de conversar com pessoas que não acrescentam nada na sua vida. Volte a falar com teu pai. Volte a falar com ele. É ele que vai mudar a tua história, não são as pessoas. Pare de negligenciar que o seu pai desce ao jardim todas as tardes para conversar com você. Não finja que ele não está descendo. Ele está em você. Não dê as costas para o seu pai. Houve um dia, queridos, que os filhos se afastaram, mas o pai sempre esteve de braços abertos. Porque mesmo com o pecado dos filhos se afastando da casa do pai no jardim, o pai voltou à tardezinha para falar com os filhos, e os filhos disseram: pai, nós estamos nu. E o pai disse: como vocês sabem que estão nu? Alguma coisa aconteceu na minha ausência? O pai sabia, queridos. Mesmo sabendo, ele não deixou de descer ao jardim. Que pai é esse, queridos? Diante de tantos erros e pecados que nós cometemos, tanta dureza do nosso coração, tantas mentiras contadas dia a dia, tantos pecados ocultos, queridos, quando ninguém está vendo. Que pai é esse? Que consegue voltar ao jardim para falar com seus filhos? E antes mesmo de você pedir perdão porque você está formulando o que você vai dizer ao seu pai, a Bíblia diz que quando aquele filho retorna para casa, o pai o avistou de longe. E vendo o filho de longe, o pai correu ao seu encontro. O filho não precisou pedir perdão, o pai já estava correndo ao seu encontro. Sabe o que eu vejo, queridos? Numa cultura onde uma das coisas mais vergonhosas na sua cultura era um ancião correr. Não é só porque ele correu em direção ao filho. Anciãos tinham uma postura diferente, queridos, na cultura judaica. Eles eram uma autoridade. Mas aquele pai não se importa com nada. E como uma criança, ele sai correndo ao encontro do filho, de braços abertos, antes mesmo do filho pedir perdão. Sabe o que isso ensina a mim e a você? Os filhos foram embora no jardim. Saíram da casa e do centro da vontade do pai. Mas antes da fundação do mundo, queridos, Deus já havia preparado o perdão. Porque a Bíblia diz que o cordeiro ele foi imolado antes da fundação do mundo. Antes mesmo de você cometer qualquer pecado que você está cometendo, Deus já preparou o perdão para esse pecado que você está cometendo. Mas você precisa ter consciência. Abandone esse pecado. Tenha consciência da percepção do pai, do quanto você fere ele. Às vezes que você fica com a sua casa dividida. Nós temos a condição, queridos, eu não sei como nós conseguimos, de dividir a própria casa que vivemos. Eu não sei como nós conseguimos isso sendo nascidos de novo. Nós conseguimos dividir o próprio lar. Pais que não conversam com os filhos, marido e mulher que não se falam.
seja o que for que você cometeu, está cometendo ou vier a cometer. Antes da fundação do mundo, Deus já havia preparado o perdão dos seus pecados. E eu quero dizer algo para você. Quando o filho então consegue dizer algo para o pai que já está de braços abertos, abraçando ele, o filho diz assim: pai, eu pequei contra os céus e contra ti, eu não sou digno de ser chamado seu filho. Quando o filho falou aquilo que o pai não tinha condições de ouvir, o pai calou o filho. Ele falou: pai, me trata como um dos seus escravos. O pai disse para o seu servo: vem aqui, traga roupas novas para ele, coloque um anel no dedo dele e coloque sandálias nos seus pés. Mate um novilho, porque o meu filho que estava morto, ele ressurgiu e nós vamos festejar. Que pai é esse, queridos? Que pai é esse? Que olha para um filho na condição que aquele filho fez e estava e decide colocá-lo numa posição de honra. Quando o filho ousou a dizer: não sou digno de ser chamado seu filho, ele falou: fecha a boca, nunca mais diga isso. É o que o pai está dizendo com essa atitude. Nunca mais você diga isso. Sou eu quem decido quem é meu filho e quem não é. E eu decidi, você é meu filho. Deus decidiu amar o mundo, queridos, de tal maneira que mudou a nossa história. Nunca diga que você é um escravo porque você foi rejeitado pelo pai. O pai nunca fará isso com você. O filho mais velho, queridos, estava com o coração triste pelo aquilo que o irmão mais novo havia feito. E ele quis trazer à existência a mancha que o filho havia causado na família. E ele falou: pai, pelo amor de Deus, eu sempre te servi. O senhor não está fazendo isso. Olha o que esse garoto fez. E o pai disse para o filho mais velho, falou: filho, deixa eu dizer algo que você não está compreendendo. Esse é o meu coração, eu não posso negar a mim mesmo. Eu tinha um filho morto e ele ressurgiu. Hoje é dia de filhos mortos ressurgirem nessa casa, queridos. Seja qual for o buraco que você estiver enfiado, hoje é dia de você voltar. Porque a alegria daquele que está te esperando é maior do que a sua de que está voltando. Quantos estão comigo, digam amém. Quantos recebem essa palavra, digam amém. Ministério de Música, queria que vocês colocassem em pé. Perspectiva dessa parábola, queridos, é dizer para você nessa manhã que de uma vez por todas aquilo que ele fez é maior do que o que você está fazendo. Aquilo que ele fez é eterno, o que você faz é temporal. O que Deus faz é atemporal, queridos. Nunca será mudado. Eu quero convidar você nessa manhã a permitir que os braços abertos de um pai que já te espera possa te abraçar. Queridos, eu tenho sentido muito pecado na igreja nos nossos dias. Muitos pecados. Eu tenho discernido isso. Acho que por causa da posição que a gente tem, a posição que a gente vive, a gente respira a igreja. Eu tenho conversado muito com a Giovana, com os meus filhos a respeito disso. Houve um dia que, em uma batalha, um homem teve uma ideia inteligente em Israel de levar uma capa babilônica para dentro da aldeia. E aquela capa babilônica, queridos, trouxe destruição a Israel. Deus teve que julgar. Às vezes eu sinto, queridos, essa capa babilônica. Ah, pastor, o senhor está fazendo média aí, porque é lógico que todo mundo peca. Não é isso, queridos. Eu estou dizendo de algo mais profundo. Eu estou falando de pessoas que não conseguem se permitir ser transformados por um pai que não as condena. Teu pai não te condena, porque se ele te condenasse, você não estaria aqui. Você já sofreria o juízo que ele lhe propôs. Pelo contrário, o teu pai deu um filho para morrer em seu favor, que hoje está sentado à direita dele e advoga por você.
Esse é o nosso Deus, queridos. Mas você precisa muito entender hoje que você precisa abandonar essa vida de pecado. Deus chora, queridos, quantos sabem disso? A Bíblia diz que Jesus chorou. Ele era Deus encarnado. A Bíblia diz assim, olha, não entristeçais o Espírito Santo de Deus que habita em vós, ao ponto de extingui-lo da vossa vida. Outras traduções dizem, não apaguem o Espírito Santo de Deus que habita em vocês. Eu tenho olhado para a igreja dos nossos dias, queridos. Eu assisti um vídeo, colocaram no Facebook um vídeo trágico. Um rapaz roubou uma bicicleta, quantos viram esse vídeo? E ele deu fuga com essa bicicleta, quantos viram? Marcelo viu, algumas pessoas? Procura lá na internet. Rapaz rouba a bicicleta e bate em um carro. Ele deu uma fuga tão violenta com essa bicicleta, queridos, e a impressão que dá é que ele veio de uma descida mas tão violenta, ele está pedalando mais ou menos a uns 60 por hora, no mínimo. E um carro na sua mão cruza a rua, porque era a preferência do carro, mas ele vem vindo com a bicicleta, dando fuga, porque tinha roubado a bicicleta. Ele bate com tanta violência nesse carro, queridos, ele cai instantaneamente morto. Tamanha foi a pancada. Quando eu assisti aquele vídeo, eu não fiquei chocado somente com a morte daquele rapaz. Fiquei chocado da maneira que ele morreu. Você sempre acha que você não vai morrer na prática do pecado. Às vezes praticando, queridos, o que você tanto tem como doméstico, Jesus volta para você. Pense nisso. Hoje é manhã de filhos voltarem para a casa do Pai. Um Pai que não te condena, mas que também não aceita as suas obras mortas, porque Ele é santo.